Vamos iniciar a reflexão dessa noite, mas eu gostaria de convidar você a realizar agora um evangelismo digital. Quem está com o celular e levanta a mão para me ver. Isso, está conectado aí? Bate uma foto de alguém que está do seu lado aí, bota na rede social, diz assim: estou na casa de Deus, estou na segunda do Gramacho, estou sendo abençoado, vem para cá. Não sei qual recado você vai fazer, porque às vezes nós compartilhamos tantas coisas que não fazem nenhum sentido, mas agora você talvez leve uma mensagem que tem alguém lá do outro lado da rede, pensando às vezes até em fazer uma besteira hoje, e você vai levar uma palavra de esperança e de paz para ele. Quem está com o celular, bate a foto. Quem está do seu lado aí, vê um irmão bonito aí, né? Não tem problema não, né? Todo mundo aqui é bonito, é maravilhoso, todo mundo aqui é servo de Deus. Vai alguém aí, visitante, próximo, família, não sei o que você vai fazer, compartilhe isso na rede social, porque nós também temos um grupo grande de pessoas que estão lá fora acompanhando o culto dessa noite. E eu digo, se alguém da segunda do Gramacho, que não está doente, que está bem, você deveria estar aqui. Live é para quem tem dificuldade. Amém, irmãos? Porque a igreja é comunhão, é corpo, né? Então, vamos juntos. Marcar o quê? Arroba oficial CIB. Arroba oficial CIB, vai lá pro Instagram da igreja, bem? Queridos, vamos compartilhar a palavra de Deus? Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45. Quem veio pela manhã ouviu a reflexão da palavra de Deus. Eu não sou de falar muito, sou bem objetivo, breve, e eu espero que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que eu não posso fazer. Mas pela manhã nós estivemos falando sobre tempestades da vida. Se você perde o culto da manhã, é uma outra mensagem, é uma outra área da sua vida que nós estamos abordando, e é muito bom ver o culto da manhã. O culto da manhã é uma coisa, o culto da noite é outra. Apesar de ser a mesma igreja, mas nós temos mensagens diferentes, louvores diferentes, ministrações diferentes para edificar a vida dos cristãos. Falamos sobre tempestades da vida, que apesar do mundo estar confuso, Deus permanece sendo bom. E Ele é bom o tempo todo. Apesar da guerra, Deus é bom. Apesar das doenças, Deus permanece bom e Ele não muda. E é dentro dessa fé e esperança que nós cristãos seguimos e não desanimamos na nossa caminhada. Eu quero falar hoje uma grande miséria diante de um grande Deus. Uma grande miséria diante de um grande Deus, baseado em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. E então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresenta-te ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta para a lei de Moisés, exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. E por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma, embora se manifestasse em lugares isolados. Gente de toda parte vinha até ele. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Amém? Esse texto é um dos textos mais tocantes do Novo Testamento. Entre todos aqueles milagres que aconteceram, nós deparamos com um homem que está com uma enfermidade grave. Essa enfermidade não apenas trouxe para ele miséria, mas afastou também da sua família. Olhando as questões da vida desse homem e o perfil de um leproso no tempo de Jesus, nós deparamos com um homem que vivia mazelas físicas, mazelas emocionais, mazelas sociais, preconceitos, risco de morte todo o tempo, isolamento. A doença, como a lepra, era algo que assustava no tempo. Era uma doença contagiosa
e que as pessoas que assim se deparavam com a lepra eram isoladas, elas deveriam sair da cidade, deixar as suas famílias, deixar o seu trabalho e ir geralmente para as cavernas, o qual ficavam lá até a sua morte. E existiam leis diante do povo que se encontrasse algum leproso no meio do povo, se encontrasse algum leproso no meio da comunidade, ou em alguma praça, ou debaixo de alguma marquise, eles poderiam ser apedrejados e mortos. Esse homem sofria todo tipo de dificuldade. E eu começo a imaginar e aqui fazer uma conjectura sobre essa história. Ela não entra em muitos detalhes sobre a história pessoal desse homem, mas eu imagino nesse texto, um dia ele indo ao médico fazer o exame, e ele se depara com o resultado do médico: olha, você está com uma doença contagiosa e grave. Aquele homem deve ter retornado para casa preocupado, deve ter juntado as suas roupas, as suas coisas, se despediu da sua mulher, da sua filha, do seu filho, não sei quem estava naquela família, mas procurou um isolamento, porque haveria risco de morte, haveria risco de apedrejamento, haveria risco de contagiar a sua própria família, haveria risco do seu sofrimento atingir também os seus filhos, e ele teve então de viver o isolamento, procurar um local distante, abandonar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todas os seus estudos, aquilo que estava planejando. Uma tremenda tempestade deve ter caído na vida desse homem. E esse incidente é um exemplo solene da condição humana. Deus criou o homem perfeito, colocou ele no jardim, deu a ele leis, e ele desobedeceu. Havia diante desse homem a condição de ter comunhão com Deus durante a tarde, desfrutar da presença do Eterno, mas o seu pecado o afastou. O seu pecado jogou ele num local isolado ao jardim. Ele foi expulso então do paraíso devido ao seu pecado. A lepra também entendemos que ele é um símbolo do pecado, como tal possui algumas características que eu quero falar com você nessa noite. Uma das características da lepra é que ela é mais profunda do que a pele. A lepra causa deformações físicas. A lepra faz com que a carne sofra perdas, os ossos, o corpo, os olhos, a boca. A lepra não é apenas uma doença dermatológica, ela também é uma doença que atinge o sangue, a carne e os ossos. Tremendas dores, mutilações pelo simplesmente apodrecer da pele. Essa doença, ela é muito mais profunda do que apenas uma alergia. Deparamos também, por exemplo, que essa doença, ela causa isolamento, ela causa um sentimento de afastamento da sociedade. É uma doença que gera preconceito. Olhando esse fato, também entendemos que essa doença da lepra, ela causa insensibilidade. Ou seja, a lepra nodular ou tubercular, como dizem, ela causa dores nas juntas, no movimento do corpo, e também produz pele avermelhada e escura. A lepra, ela necrosa, ela é algo terrível, apesar que hoje ainda já existe tecnologias, medicamentos para prevenir, mas no tempo de Jesus não era dessa forma. A lepra deixava marcas, lepra degenera, deforma, assim como o pecado. Assim como a transgressão do pecado, assim também é a lepra na parte física. Ela cria cicatrizes na alma. Ela gera situações constrangedoras, como o pecado. A lepra leva ao adoecimento da alma, do físico, ao isolamento de pessoas. Quando nós deparamos com esse texto, nós vamos observar que a lepra também ela é contagiosa, ela contamina, assim como o pecado. E se nós olharmos, por exemplo, o texto da palavra de Deus, ela vai dizer que o pecado também, ela traz contágio.
ela contamina a nossa mente, o nosso coração. E infelizmente, aqueles que não têm uma vigilância sobre a sua vida, os santos de Jesus, os santos da casa de Deus, os santos escolhidos e separados, se não vigiarem, também são contaminados pela presença do pecado. 1 Coríntios 5,9 vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Também nós vemos Davi dizendo que nos ensina a andar não no conselho dos ímpios e não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Por que isso? Porque o pecado contamina, porque o pecado nos atinge. E quando nós nos colocamos numa posição de acharmos que somos dono do nosso nariz e fazemos aquilo que está segundo a minha vontade, segundo o meu querer, simplesmente nós criamos uma enfermidade que nos vai trazer isolamento das pessoas, como também isolamento do próprio Deus. Adão e Eva, quando pecaram, foram expulsos do paraíso, porque Deus não conseguia estar presente e não consegue habitar no meio onde há pecado. E a vida nossa, que é aqui, como os cristãos, precisamos estar vigilantes se podemos nos contaminar com o pecado, se podemos estar envolvidos com o pecado, ou se podemos também levar o pecado para outros, porque ele contamina, porque ele isola, porque ele degenera, porque ele destrói famílias, vidas, saúde, e destrói também a nossa comunhão com o Espírito Santo e com a igreja de Jesus. O pecado nos afasta da presença de Deus. E o que nós lemos nesse texto, um grande, simplesmente pecado, grande transgressão, nós precisamos refletir nessa noite o perigo que nós estamos vivendo, de repente estarmos imaginando que estamos na presença de Deus, mas estamos afastados, estamos isolados, porque simplesmente podemos estar vivendo a contaminação da nossa mente e das nossas práticas. Mas eu quero falar nessa noite com você sobre o que o leproso demonstrou. E eu quero trazer essa palavra ao seu coração, porque provavelmente você pode imaginar, eu sou um leproso, eu sou um pecador, eu estou vivendo uma vida completamente longe dos princípios de Deus. Talvez você possa estar imaginando que uma área da sua vida precise nessa noite de uma cura. Uma área conjugal, uma área familiar, uma área profissional, uma área talvez da sua própria vida, a estar na presença de Deus, porque talvez esteja contaminada com alguma doença, com algo como a lepra, que está tomando todo o seu corpo e a sua mente. O que nós vemos nesse texto é que esse homem busca Jesus, ele ouve falar que Jesus está passando, e ele vai em direção a Jesus com um pedido de socorro. Esse homem venceu algumas coisas. Primeiro, ele vence o medo de ser descoberto e ser apedrejado. Segundo, ele vence o seu comodismo, ele não se entrega à sua doença, ele vai em busca da cura. E talvez seja o maior problema hoje em dia, são pessoas que talvez se entregam ao seu pecado, entregam à sua vida e não querem nenhum tipo de transformação. Esse homem vai ao encontro de Jesus e diz, olha, se tu quiseres, tu pode me curar. Foi um homem cheio de fé, porque ele sabia exatamente o que Jesus poderia fazer. E Jesus disse, sim, eu quero ser curado. Esse homem é curado, esse homem é restaurado, e apesar das orientações de Jesus, dizer para ele que ele tinha que se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote naquele tempo, ele tinha como uma autoridade de validar o milagre. Os milagres que aconteciam era levado ao sacerdote, e ele poderia dizer se aquilo era milagre ou não. Era como se fosse um selo de qualidade, era como se fosse um certificado que, deu certo, realmente foi um milagre. E quando Jesus diz, vai e se apresenta ao sacerdote, não era apenas para dizer que o milagre aconteceu. Era para que o sacerdote realmente validasse o que estava acontecendo com aquele homem, e que aquele homem realmente tinha sido curado. Mas ele empolgado, ele começa a contar para todos. E olha quem não quer cura, olha quem não precisa de milagre. Diz o texto que uma multidão cercou Jesus, e ele já não conseguia entrar sem causar revolução ou reboliço na cidade, porque as pessoas sabiam exatamente o que eles poderiam fazer. Todos estavam em busca do seu milagre. Mas há 4 atitudes nesse homem que eu quero conversar com você. E aí que entra nessa noite a chamada graça de Deus. Uma grande miséria diante de um grande Deus. Uma grande doença diante de um grande Deus. Um grande pecado diante de um grande Deus. O que nós vemos primeiro é que esse leproso demonstrou uma grande determinação.
No versículo 40 diz que ele vence o medo, o autodesprezo, os complexos e o repúdio das pessoas. Ele vence o embargo da lei e sai do leprosário, do local de abrigo da caverna da morte. Ele vence e se revolta diante do seu estado de dor, de mágoa, de solidão e frustração e desesperança. Esse homem vai em busca do seu milagre. Ele não se conforma no seu estado e nem no seu destino. Ele não concorda com a morte, ele não aceita a morte. E ele reconhece que, apesar de todos os riscos que ele está passando, ele vai em busca de Jesus, buscando a cura. Esse homem está determinado. Observamos também que esse homem demonstra profunda humildade. O texto ainda de 1 capítulo 1, versículo 40, ele se ajoelhou. A postura de se ajoelhar de frente de alguém é uma característica de dependência. É uma demonstração de incapacidade. Se ajoelhar na frente de alguém é, para muitos, uma situação de constrangimento, principalmente público. Mas esse homem, ele estava tão profundamente com um sentimento de humildade e dependência, que ele, além de se prostrar, além de se ajoelhar, ele prostra com o seu rosto em terra. Todos nós sabemos que o chão não é um local adequado para colocar boca e nem rosto. É um local sujo, é um local com a concentração grande de doenças, enfermidades. Imagine numa via pública. Imagina num local onde há uma grande movimentação de animais, de gados, de ovelha, de porcos. E aquele homem com um sentimento de total quebrantamento, porque eu acredito que ele lembrava da sua esposa. Acredito que ele lembrava dos seus filhos. Acredito que ele lembrava da vida que ele tinha antes da doença chegar. E no sentimento total de desespero, ele reconhece a majestade e o poder de Jesus e ele clama ao Senhor. E ele demonstra uma total necessidade, não apenas de cura, mas também a necessidade do próprio Senhor. Aprendemos com esse homem que o leproso demonstrou uma genuína fé. Ele se aproximou de Jesus não com dúvida, mas cheio de convicção. Se tu quiseres, tu podes me curar. Ele não fez uma pergunta: será que o senhor pode? Será que eu mereço? Será que vai dar para fazer? Está muito ocupado, a sua agenda está liberada? Diz o texto que ele foi ao encontro de Jesus e disse: se tu quiseres, tu pode me curar. Ele sabia que Jesus realmente podia. Se quiseres, pode me curar. Uma fé genuína. Aprendemos também que esse leproso demonstrou uma plena submissão. O leproso não exige nada, não suplica mas suplica com fervor. Ele não decreta, roga, ele não reivindica direitos, ele não clama por misericórdia, ele não põe sequer condições, mas demonstra submissão. Se tu quiseres, tu pode me curar. Se tu quiseres, segundo a tua vontade, segundo o seu propósito, segundo os seus planos. O próprio Jesus praticou esse princípio no Getsêmani. Senhor, seja feita a sua vontade, antes da crucificação. Humildade, simplicidade, é uma das características que nós precisamos guardar em nosso coração. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Não é porque nós queremos, é porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É segundo o seu propósito, é segundo o seu querer. Mas eu quero nessa noite, diante dessa pequeno esclarecimento, trazer algumas aplicações nessa noite que nós precisamos guardar desse texto. Primeiro, Jesus possui uma compaixão imensa por esse homem. O nosso Deus é um Deus repleto de amor. Porque enquanto a sociedade queria apedrejar esse homem, queria repudiá-lo, diz o texto que Jesus parou e deu atenção a ele. E um detalhe: tocar num leproso era sinal de ser amaldiçoado. Os judeus geralmente não tocam em doentes, nem tampouco em morto. E tocar no leproso era a capacidade de ser contaminado pelo leproso. Jesus poderia ter falado, ser curado, ele não precisava ter tocado. Diz o texto que ele toca no leproso.
Esse toque é um toque genuíno de imenso amor pelo pecador, pelo doente. Esse toque de Jesus nos demonstra a misericórdia que talvez o nosso coração não tenha, com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão afastados, com aqueles que talvez vivam uma vida cegos no pecado. Enquanto a sociedade queria apedrejar o leproso, Jesus toca, Jesus cura, Jesus o abraça. O que nós aprendemos é que realmente Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós estamos aqui nessa noite, é necessário ter o nosso coração com uma gratidão sobre a graça de Jesus. Todos nós somos pecadores, todos nós merecíamos o inferno, todos nós vivíamos uma vida afastada de Deus, e você pode pensar, mas pastor, eu nunca fiz nada contra ninguém, eu sou até bonzinho, eu entrego presente, eu entrego doce no dia das crianças, eu faço caridade. Nada do que você pense em fazer pode substituir o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O pecado que nós falamos aqui no início, a lepra do pecado que alcançou os nossos primeiros pais, a origem da nossa civilização, aquele que Deus criou, Adão e Eva, pecaram, e essa condenação se passou para todas as gerações e chegou até nós. Por isso que nós precisamos nessa noite desta cura. Por isso que nós precisamos nessa noite desse toque. Independente do que você faz, da sua religiosidade ou da fé que você tem, creia nisso. Você só está aqui porque você foi um leproso restaurado por Jesus. Nós, como igreja, precisamos diminuir para que ele cresça. Nós precisamos cada vez mais, como igreja evangélica, como igreja que tem crescido nesse Brasil, e existem igrejas, mega igrejas, que muitas vezes nós estamos vendo os estrondos do crescimento, e estamos crescendo da graça, da misericórdia, que nós somos pessoas restauradas, porque um dia estávamos perdidos, mas Jesus nos tocou, Jesus nos salvou, escreveu o nosso nome no livro da vida, e por mais que a morte nos circule, ela não é o fim, porque existe uma vida com Deus, e essa vida nos aguarda na eternidade. Esse leproso, nós aprendemos que Jesus possui uma compaixão imensa por nós. Assim como ele é curado, nós fomos alcançados pelo seu Espírito Santo, em que ele nos tocou no momento talvez de angústia de nossa alma, e nos deu uma nova vida, nos deu um novo nome, lavou as nossas vestes e nos deu a oportunidade de ser chamados de filhos nessa noite, porque um dia estávamos perdidos como esse homem. Aprendemos nesse texto que Jesus possui um gesto generoso. Ele poderia curar sem tocar, mas ele toca porque ele ama, porque ele não faz acepção de pessoas, porque ele não rompe, ele rompe com todos os paradigmas que você imagina da sociedade. Enquanto o judeu não toca, enquanto o judeu não atende o leproso, enquanto o leproso tem que ser morto e apedrejado, Jesus toca, Jesus abraça, Jesus conversa, Jesus cura. E é exatamente isso que ele faz com cada um de nós. O seu pecado te afasta de Deus. O teu pecado é como uma lepra que te tira a presença do Espírito Santo. A vida que talvez você esteja vivendo longe do Senhor é uma vida que talvez o Senhor queria ter mais intimidade, mas quem sabe o erro, a doença, esteja afastando você da presença de Deus. Aprendemos também, em terceiro lugar, que Jesus atendeu prontamente o leproso. Ele ministrou uma palavra extraordinária: eu quero que você seja curado. Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. A vontade de Jesus para esse mundo, através da igreja, é que todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, magoados, que estão vivendo longe de Deus, sejam acolhidos pela igreja, sejam recebidos em sua casa, sejam abençoados com a sua palavra, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sim, eu quero que você seja curado.
Há muitas pessoas que talvez possam ter caído na vida, errado, falhado no seu casamento, na sua vida de santidade, na sua vida de comunhão com o Espírito Santo. Quem sabe lá atrás você já serviu a igreja, já esteve até pregando, ensinando, e você hoje, por algum problema, por alguma luta, você se encontra afastado do caminho do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus responde para você o que ele disse para o leproso: sim, eu quero que você seja curado, eu quero que você retorne, eu quero que você se arrependa, eu quero que você volte, eu quero que você seja restaurado, eu quero você de volta na casa, eu quero você de volta cantando, eu quero você de volta pregando. Porque enquanto a sociedade quer apedrejar o leproso, Jesus quer abraçar o leproso, Jesus quer acolher o leproso, Jesus quer dar a ele voz, dizer: sim, eu quero que você seja curado. E essa é a graça de Deus sobre a vida da igreja, porque nós pregamos para todas as pessoas, sem cor, sem idade, sem problemas de questões culturais e religiosas. Nós pregamos a graça de Deus, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e nem o leproso Ele deixou para trás. E é por isso que a nossa missão nesta igreja, como igreja de Jesus, é levar essa luz para essa cidade do Duque de Caxias. Há quantos leprosos que nós encontramos pelas ruas, gente destruída emocionalmente, gente doente espiritualmente, gente longe de Deus, e Jesus está nos chamando, está chamando a você, para você ser usado por essa palavra e dizer para eles: olha, Ele quer sim, Ele quer que você seja curado. O que nós precisamos nessa noite aprender com essa palavra que nos traz essa mensagem, uma grande miséria diante de um grande Deus, é que o mundo jaz do maligno. Há guerras, há violência, há situações que nos deixam constrangidos diante da maldade do coração humano, mas Jesus ainda continua a dizer: sim, eu quero que você seja curado, sim, eu quero que você seja restaurado. E eu quero, meu amigo, meu irmão, você que está acompanhando pela internet, está de forma presencial, trazer essa palavra no seu coração. Eu não sei quando a doença chegou na sua vida, se foi através das drogas. Eu não sei quando a lepra chegou na sua vida, se foi através da bebida, do roubo, da violência. Eu não sei se a doença chegou na sua vida através do adultério, da mentira, das feitiçarias, da idolatria. Eu não sei quando a lepra chegou na sua vida, em que tudo aquilo que você vivia foi destruído. Eu quero te dar uma palavra nessa noite: Jesus quer você curado novamente. Jesus quer trazer você de volta para a casa do Pai. E aqui, se nessa noite há irmãos e irmãs que por um momento na sua vida fraquejou na fé, errou, pecou, se arrepende amargamente, a sua alma olha para trás e aquilo é uma dor, de um remorso que não pode mais ser restaurado porque aconteceu. Eu quero dizer nessa noite que Jesus te diz: Ele quer que você seja curado. Abandone essa mágoa, abandone esse ressentimento, abandone essa lepra que está consumindo a sua alma, a sua carne, a sua vida, a sua alma, e dê oportunidade para o Espírito Santo de Deus fazer uma mudança na sua vida nessa noite. O que eu preciso pregar ao seu coração, meu irmão, é que a graça de Deus está disponível para todos nós. Sim, nós somos pecadores, mas somos pecadores lavados e remidos no corpo de Jesus Cristo, lavados e remidos no sangue de Jesus, que não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus. Todas as coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Há um novo nome, há uma nova história, a lepra foi restaurada, e eu imagino esse homem agora voltando para casa. Imagino ele vendo a sua pele não mais branca, os nervos não mais destruídos, os seus dedos perfeitos. E eu imagino, quando leio esse texto, ele desfazendo todas aquelas talas, aqueles panos velhos, tirando aquelas roupas e indo para sua casa. E aí, chegando na sua casa, se depara com o portão fechado. Imagino ele chegando em casa, dando um sorriso, batendo palma, e sai de lá a esposa, a criança, o filho, a filha, a mãe e o pai, e eles podem se regozijar porque ele voltou para casa, porque a lepra foi curada e agora há uma nova história e um novo tempo.
Quantas pessoas precisam passar por essa transformação? Quantas pessoas estão nessa hora longe das suas famílias, longe das suas casas, longe da casa de Deus, e precisam ser curadas da sua lepra, precisam ter pessoas que caminhem até eles para levar essa graça de Jesus. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que essa grande miséria, essa grande doença, essa grande calamidade, esse grande pecado, existe um Deus misericordioso, existe um Deus de amor e existe um Deus de paz. É tempo de voltar para a casa do Senhor, é tempo de se arrepender dos seus pecados, mudar a sua vida, é tempo de você esquecer o que fizeram ou o que aconteceu com você, é tempo de você viver uma nova história. Sabe por quê? Porque Ele quer, eu quero que você seja curado, e a oportunidade nessa noite para a nossa vida. Eu convido você a fechar os olhos, e essa palavra é para todos que estão presentes, essa palavra é para todos que estão pecando, essa palavra é para todos que estão afastados da graça de Deus, que talvez a lepra já está consumindo a sua carne, mas é hora de você se arrepender. Sabe por quê? Porque Jesus quer você curado, Ele quer você restaurado, Ele quer você transformado, e isso só é possível com a graça de Deus. Eu quero dar uma oportunidade aos amigos que nos visitam, a você que está aqui nessa noite, uma oportunidade que é necessária, porque nós cremos que não há nada coincidência, existe propósito. E você veio aqui nessa noite, você entrou nessa igreja, você está ouvindo exatamente essa mensagem, nesse texto, por esse pastor, porque é um propósito de Deus para você. Deus trouxe você para te dar um recado, e eu quero dar essa oportunidade. Se há alguém aqui afastado do caminho do Senhor, se há alguém aqui que quer voltar para a casa do Pai, se há alguém aqui que deseja ter um encontro com Jesus, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando, eu quero renascer, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero o meu nome escrito no livro da vida, eu quero dar uma oportunidade a você. Onde você está, levante-me de suas mãos e eu quero orar por você, aonde você estiver. Há alguém nessa noite, a igreja está orando, porque é uma batalha espiritual acontecendo nesta hora. Se alguém nessa noite, apenas um gesto, afastado da igreja, do caminho do Senhor, que deseja retornar, um gesto, e aonde você estiver, não se preocupe, a igreja está de olhos fechados, está longe, a igreja não está olhando para você. Você pode nessa noite manifestar e dizer: Deus abençoe esse senhor. Mais alguém? Deus abençoe esse jovem. Mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? É o Espírito Santo de Deus que age na vida da igreja, e Ele diz: Ei, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja restaurado. Há mais alguém nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Se há mais alguém, eu sei que há uma luta dentro de você, se faço ou não faço, resolvo ou não resolvo, isso é natural, é o seu íntimo, é a sua alma, é a luta espiritual que acontece, mas eu quero te dizer, você pode descansar nessa noite na presença do Pai, e confiar a Ele o seu caminho, e deixar que Ele guie as suas vidas. Não pense o que você vai responder amanhã, o que você vai dar explicações a A e a B, não importa. O que importa é que nessa noite Ele está diante de você dizendo: filho, eu quero que você seja curado. Há alguém nessa noite? Mais alguém? Nós vamos orar. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço nessa noite porque há vidas no teu altar. Eu te agradeço porque pessoas entenderam a tua mensagem e nessa noite, ó Deus, precisam de serem transformados pelo Senhor, assim como o Senhor agiu, ó Deus, na vida desse leproso. Eu te peço, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe as suas lutas, que nessa noite seja noite de decisão, seja noite de cuidado, seja noite de amparo, seja noite, ó Deus, de receber o Senhor de braços abertos. Escrevam seus nomes no livro da vida, não permita, ó Deus, que eles olhem para trás, mas que possam olhar somente para a cruz de Jesus. E a todos aqueles que nos acompanham pela internet, nós abençoamos em nome do Senhor, em casa, no trabalho, no plantão, que essa palavra seja vida e esperança aos seus corações, e que eles sejam também transformados pelo nome de Jesus. É o que eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos que levantaram as suas mãos, algum membro da igreja, por favor, pessoal aí do acolhimento, os diáconos,
anote o nome desses irmãos, queremos seu nome para você poder orar por você e dizer que você é bem-vindo à Segunda Igreja Batista em Gramacho, para caminharmos juntos, aprendermos a palavra de Deus juntos e breve nós estaremos entrando em contato com vocês. Nós vamos terminar o culto dessa noite. Cadê o pessoal do louvor? No final sempre do apelo, os irmãos já se caminharmos juntos, aprendermos a palavra e nós vamos estar orando, já estamos com um tempo muito bacana, 8h25, que bom, né? Bem adiantado, aí você vai poder passar na cantina lá, vai poder conversar ainda com algum irmão aí, e eu gostaria de pedir a você que desse esse apoio aos irmãos lá da cantina. Irmãos, nossa igreja tem crescido, e eu preciso muito da ajuda dos irmãos. Todo evento que nós fazemos, eu vou aproveitar que o culto acabou, todo evento que nós fazemos, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Às vezes você pensa em fazer assim, vou fazer um café, gente, é muito trabalho, e às vezes ficam 2 ou 3 pessoas só, e é difícil, né? É difícil, poucas pessoas para atenderem muita gente, e eu gostaria muito de pedir aos irmãos, tem pessoas chegando já convertidas, tem um grupo que vai se batizar, tem um grupo bom, eu preciso muito que você se coloque voluntário, se envolva com a vida da igreja. Ah, pastor, mas com quem eu falo? Você pode falar com qualquer pessoa, onde eu posso ajudar. Irmão, nós temos berçário, nós temos, por exemplo, portaria da igreja, os irmãos que nos ajudam, é uma escala, não é todo domingo não, fica um aqui, depois só mês que vem fica outro. Temos pessoal do som, temos pessoal do departamento infantil, temos a área da igreja, há muito trabalho para ser feito, e eu preciso muito que a igreja se coloque à disposição para que a gente possa avançar mais. Tem preparo de cesta básica, visitação, entrega de alimento, de ação social. Então você faz parte da segunda. Não pense que é só domingo. Se coloque, eu quero ajudar. O que eu posso ajudar? Procura um diácono, conversa com ele. O que você tem dom, o que você pode fazer, o que você gosta de fazer. Trabalhar com adolescente, com jovem, com criança, com menino, com menina. Não sei. Há espaço para todo mundo e nós precisamos de gente para nos ajudar. A igreja tem avançado, está crescendo, e eu preciso muito de irmãos que orem por ela e que glorifiquem a Deus pela vida da Segunda do Gramacho. Convido você a ficar em pé. Agora você vai dar um abraço no seu irmão e dizer: meu irmão, uma semana abençoada em Cristo Jesus. Domingo que vem nós estamos de volta. Então fecha. Nós vamos orar para terminar o culto e vamos cantar o último louvor, já que temos tempo à vontade, ninguém precisa correr para casa, estamos na paz, o culto ainda não acabou, vai acabar agora no último louvor, e eu espero que você seja abençoado. Pai, nós agradecemos nessa noite pela Tua presença, e nós entregamos esse culto ao Senhor. Tudo que fizemos, louvor, adoração, a palavra, que seja entregue ao Senhor, e nós glorificamos o Teu nome pela presença do Teu Espírito, pela salvação de vidas, pela edificação da Sua igreja. Nos dê uma semana de paz, de bênção, revestidos pelo Espírito Santo. Livra-nos, ó Deus, do homem mau, do homem violento, dos acidentes, ó Deus, das doenças, das enfermidades. Guarda a nossa vida, porque nós precisamos do Senhor. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Uma semana de vitória para todos. Ministério de Louvor. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Mudou a minha história. Ele mudou a sua história. E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus.